começar a perguntar as coisas para a senhora não dorme. Eu não estou querendo muito dormir, não. Mas botei o remédio na afta, tá meio dormente a boca. Sim. Aí, aquele remedinho lá. daqui tudo certo que tinha joia, mas também tinha. Certo. Ela me viu. Eu digo, tá, velha, toda chocando, tá, gente? Tá nada. Tá fazendo umas letrinhas maior agora, já tá melhor essas, né? Não, nessas eu sempre me ajeito, mas naquela pequenininha eu resolvi não fazer, Joy. É porque, mamãe, o desenho tá muito pequeno. Eu não vejo e o óculos tá desmanchei as que tava e pronto. Tá, foi que eu fiz. A senhora resolveu fazer outras, então? Terminei. Não, só duas. Só duas. Pronto, da Rafael. Oi. Eu queria fazer o nome todo, Judite Santana. Não faço mais para ninguém. Que a gente parou a conversa pela metade. Não foi? Minha conversa desmantelada. A senhora acha? Eu entro numa, saio noutra. Eu entro numa, saio noutra, não sei. Então, o que a gente estava conversando era que a senhora estava dizendo que quando aprendeu a ler. Aí eu queria saber se é o seguinte, se naquela época uma notícia de guerra, dessas coisas, se tinha, de onde que a senhora sabia das notícias? Tinha não, nós era inocente disso. Só teve uma vez que teve guerra, nós soubemos que era guerra, porque se acabou as farinhas. As farinhas que vendia. Quem tinha comia, quem não tinha trazia de Araripina. Sabe dessa história não? É ruim que só farinha de Araripina. Porque nós não passamos por esse sufoco porque nós tínhamos mandioca, né? Mas o povo comprava e era azedo, era ruim. O que disseram que foi por causa da guerra que fez. Que ano foi, a senhora lembra? Não lembro nada. Aí, sei lá, tu sabe qual é os anos da guerra, né? Teve a primeira e depois teve a segunda em 44, quando eu nasci. Que foi a segunda. A segunda, A senhora aprendeu a ler assim, com essas pessoas aí, né? Com essas pessoas. Depois você ensinou, tinha lá um bando de alunos. Mas tinha pouquinho, Joy. Era naquele quartinho bem pequenininho. Era o Citi Antônio e os lá de casa mesmo. Nem sei se parece que veio algum de compadre André Ferreira. Quantos anos a senhora tinha nessa época? Era uns 14. Por aí. Depois vi que estava muito sem resultado, não fiz mais aula não, o dinheiro que rendia era pouco. Mas pagava um trocadinho, Joinha, a mim. Não sei quanto, mas eu recebia aquela besteirinha dos pais. E nessa época, morando lá na Barriguda, não tinha muito canto para passear não, né? Não, só era assim, a festa de Natal e a feira de Riacho das Almas. Feira de Trapiá eu fui uma vez. E ia também na festa de Trapiá, aquela que nós foi naquele dia. Tudo a pé? Tudo a pé. Era. E depois começou a aparecer uns caminhão, não adianta pendurada. De qualquer jeito. A saia voando. E assim foi que a senhora conheceu José José? E quando nós era solteiro ainda, ele veio lá para casa e deixou o cavalo e nós fomos no caminhão. Foi no dia que Zé Cordeiro casou. Zé Cordeiro casou e o meu primo, que está aqui, não sabe mais quem é ele. Ele mesmo, ele não sabe quem é ele. Situação difícil, Jorge. E eu tenho a meia vontade de ir lá, mas queria ir se fosse na Percília. Onde é? Na Barriguda. Vamos. Não, até você está doente. Eu queria que quando ela fosse no dia que eu pudesse ir. E eu disse a ela, quando você for, eu quero ir para eu ver Zé Cordeiro. Meu primo que o meu avô criou. Ele chamava com mamãe Mãe Dé. Ô mamãe, e quando a senhora casou,
Como é que foi? Papai tinha poste, alguma coisa? Não tinha nada. Nada, era muito fraquinho. Quando ele ganhava, comprava esses garrotinhos que vendia, aí tinha besteirinha. Ganhava um lucrinho daquele garrote, o velho dividia com ele, depois dele casado, né? Sempre era. E foram morar onde? No Cabugi. Mas não foi na casa que você nasceu, foi noutra casinha. E o padre Eusébio comprou um terreno, ele não vendeu de lá, de Ameixa, né, para o doutor Sebastião. Aí ele comprou um terreno e saiu de lá, veio morar no Cabugi. Então o terreno era do vovô? Era aquele terreno lá do açude, que era do açude assim, lá. Não, mas quando a senhora foi morar com o papai, era terreno de vovô? Era, do Cabugi. Aquele lá já tinha vendido. Aquele que foi do avô, do sogro dele. Ele foi do sogro dele. Depois ele foi ajeitando e ficou. Não pode dizer, foi quem comprou. Primeiro, ele, quando o velho estava zangado com ele veio morar em frente, né? Ali onde é do sogro de Naninha. E moraram quantos anos no Cabugi? Moramos pouco. Quando casou, nasceu o primeiro menino, fez 1 ano, né? Com 1 ano nasceu outro. Quando Josué nasceu, nós já estávamos em Ameixa. Então foi 2 a 3 anos, uns 3 anos do Cabugi. Aí viemos para Ameixa. O padre José resolveu botar um fabrico e Josué veio aprender a fazer queijo com os queijeiros que botaram, né? E aí também ele tirava a feira de lá desse. Levava os queijos, tirava, fazia a feira. E comadre Nascinha sempre dizia, olha, não pode gastar muito dinheiro não. Senão nós não pagamos leite, não sei o quê. Aí ele... Por isso que depois ele resolveu vir-se embora para os fornos. Aí ficar em Ameixa mais quantos anos? Antes de ir para o forno? Ficou mais... Nasceu Josué, nasceu Cristina. Pronto. Era na base de 2 anos e meio a 3. Que era todo ano um, não era? E como foi parar nos fornos? A senhora lembra? Por que foram para lá? E não foi nos fornos mesmo que nós veio? Mas quem foi? Foi convidado, não é? Foi Neco Joaca. Neco Joaca era muito amigo de Josué e disse, lá o seu Jaime tem um gado de leite e ele nem aproveita o leite. Aí falaram, ajeitaram, José veio a cavalo e tratou para vir botar esse fabrico. Aí já deixou a casinha pronta. Quando veio foi aquela agonia. Arrumou o caminhão para trazer as besteirinhas que nós tínhamos. Mas não... Tinha umas galinhas, umas coisas, trouxe. E ali nós... O resultado foi no caminhão com os meninos. Na cabina com eu e José e os 3 meninos. Botei assim no meio, a menina no meu colo, né? E os outros 2, parece que eu vim perto do motorista. José ficou cá, dando conta dos 2. E pegaram no sono. Que foi bem tardezinha, que saiu de lá, de Ameixa, parece no dia 20 de janeiro, ou 28. Os 2 começaram a dormir. Quando chegou cá, por felicidade tinha luz, rapaz, na casa. Quando o caminhão parou, José pegou a chave lá no canto certo, trato, que era trato, pegou e entrou no caminhão e subiu naquela ladeirinha. Tu ali ainda te lembra, né? Menino, pequenininho, todos os 3 dormindo. Aí disse, como é que faz? Eu disse, peça a cama de lona. Aí já chamou a cama de lona, peça a cama de lona e leva pra lá para nós botar os meninos. Peça de cima do caminhão para descer. Sim. Aí tinha aquela cama de lona, não sei se tu te lembra. Lembro. Aí botou lá e foi pegando menino e levando para lá.
levou os dois e depois eu desci com Cristina, botamos lá também para ajudar a pegar os troços. Luz acesa, mas olha, que beleza. Deu para arrumar as coisas, fazer um café, tudo de luz acesa. Aí chegou a hora de apagar o motor. Aí o caminhão foi embora também. O caminhão botou e foi embora. José pagou o trocado, vendeu um porquinho que tinha e pagou o trocado para trazer. E no outro dia, quando o senhor já me soube, diga a ele que venha, que amanhã já vai tirar leite. Vem aqui. Aí José foi, ele disse, mas seu Jaime, eu não amei nada não. Não quero saber não. Deu um jeito. Aí trouxeram leite. Tinha o tirador de leite ou era o papai que tirava o leite? Não, tinha o tirador de leite. Lá na fazenda dele. Tinha o fazedor de ração. Esse mesmo que fazia ração por gado era quem tirava o leite, né? Aí ele vinha trazer. Um panequinho trabalhou uma temporada lá, também tirando leite, fazendo ração, mas foi tempo. Parece que ele só tinha Jura. E eu tinha Cristina. E aí ele foi-se embora, morar no outro canto, com um panequinho. E nós ficamos por lá. Uma temporada até boa, né? Papai não tinha salário, não. Tinha não. Isso aí ele começou comprando esse leite e no fim de semana ele foi para Caruaru vender os queijos. Agora ele não tinha só porco lá, ele tinha animais, mamãe, porque aquele capim que eu toquei fogo era para os animais. E não era o jumento e a burra de seu Jaime? Era só para os dois? Só. Mas era para reservar para o verão, porque não tinha. Na época que estava bem bonzinho, um cercadinho assim pequeno que ficava, quando tinha o que comer. Mas quando não tinha, tinha que dar uma cocheirazinha a comida. O senhor já me chegou a burra ele, para ele tratar, pronto. Aí que ele ficou complicado. Foi o capim que queimou-se. Ele comprou aquela palha. Comprou a palha ao povo que tinha roçado. E quando morava lá, foi que aconteceu o acidente com ele? Foi. Olha, o acidente, nós chegou em janeiro. Quando foi, parece, em junho, por aí foi o acidente. Que já tinha nascido o primeiro, o menininho que nasceu lá. Eu vim grávida de novo. Do primeiro menino, segundo menino que morreu. Quando ele morreu, com umas 3 semanas aconteceu o acidente. Quem morava lá era com o Padre Sebastião. Mas a gente veio também de lá de Ameixa, casou, veio solteiro. Quando no acidente ele era solteiro, foi buscar a mãe lá para cuidar de vocês. E no acidente ele estava indo para Caruaru ou ele estava vindo? Ele estava indo. Tá. E levava uma máquina de costura de mão para endireitar. E ele caiu junto com a máquina. Ele sentado muito assim, deu um catabinho aí, naquela ladeira assim, pendeu um pouco, ele sobrou. E eu acho que diz assim, que parece que o carro deu uma voltada na ladeira e acha que foi que o carro machucou, mas não foi não. Se tivesse o carro machucado, ele não tinha ficado vivo. É. Foi a máquina mesmo, que ele caiu pegado com ela. Foi. Aí ficou um tempão para recuperar. Ficou 20 e tantos dias no hospital, foi com a caixa de giros para casa e fraturou a bacia. Ficou lá, trabalhava, quem fazia tudo era com o Padre Sebastião mesmo, e ele ficou essa temporada todinha, 50 dias com a caixa de giros. Depois arrumou um jeito, veio para Caruaru para tirar aquilo ali. Quando chegou lá, chegou mais doente ainda quando voltou.
Porque ficou aleijado, né? O João ficou. Sem fazer fisioterapia, sem nada. Mas não fazia essas coisas. Só o médico ensinou que botasse na água quente e na água fria. Na água quente e na água fria. E ver se ia movimentando depois desses dias todinhos. Aí quando ele resolveu ir pro Juá, ele não brigou com o Coronel Jaime, não foi não? Não. Por que mesmo? Quando ele foi pro Juá, não teve briga não. Só ele disse, ô José, tu vai pagar o leite a tanto? E José disse que não dava, então eu não tiro mais. Disse que não tirava mais leite. E engordar os bezerros, que era muito melhor, ia dar mais lucro. Aí de uma semana para outra, mesmo para sair. Vendeu os porcos, levou um menorzinho, que lá ia comprar o leitinho também, Santa Florença, de Manoel Florença, Severino Caboclinho. Ia tudo do Juá esse leite? Vinha para cá, podia pegar. Por conta desse leite que ele resolveu ir para o Juá. Foi, que era para ter vindo logo se embora para outro canto. Talvez botasse um negocinho, uma coisa e fosse viver mais. E aí ficou desse tantinho, não dava lucro nenhum, e com lucro nenhum tinha que comprar casa, comprar tudo, né? Construir. Mas ele levou uma reservazinha que deu para construir a casa, durou um pouquinho. Construiu a casa, né? Construiu. Comprou o chão e construiu aquela casinha, aquele manepô. Aí quando foi se ajeitando mais, comprou aqui. Morreu Maria, a mãe de Zé de Beja. Comprou o fabrico era alugado quando botou. Porque foi de um dia para outro mesmo que era para botar. Alugou a casa com o Padre Zé Florença para nós ficar. Lá, aquele salãozinho, botou o fabrico. A máquina de moer leite era dele ou era do seu Jaime? Era dele. Ele já comprou em Ameixa. Foi quando ele veio, já tinha comprado, já trouxe essa máquina. Ele chegou numa tábua que tinha, ele botou com parafuso, ali bem depressa, deu um jeito para moer o primeiro leite. Ainda faltava para pregar que estavam os pés, né? Estavam os pés e já trouxe batedeira, tudo. Aí já foi para moendo e caindo ali dentro da batedeira e botou para coalhar. Aí continuou esse tempo. O primeiro leite foi esse, nesse sufoco. O senhor já me mandou chamar, né? Ele foi embora lá, quando voltou, disse, ele quer entregar leite amanhã. Mas como entregar leite amanhã? Diz que já mandou, sabia que nós ia chegar, já mandou apartar os bezerros. Gente rica não pensa que o pobre sofre, né? Aí tinha vez que ele andava por lá e perguntava cadê José? Eu dizia para onde foi. O povo do Juá ficou feliz quando mudaram para lá, quando a senhora mudou o papai para lá. É o seguinte, aí chegou muita visita. Eu morei 3 anos lá, não foi 3 anos? 48 para 51, foi quantos anos? 3 anos. 3 anos, né? Era mais tempo, mas não foi não. Acho que. No Jaime? Sim. 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos, eu disse, para mim parece que foi um tempão. Nunca tinha ido no Juá. Não tinha tempo, tinha a feira, mas eu não ia não. Ele veio e ia. Lá. Ou montava na burra, botava corona, comprava umas coisas lá e trazia. Se ia faltasse alguma coisa, ele fazia em Caruaru, né? Mas tinha vezes que ia. Era mais perto, né? Era bem pertinho para a vista. Caruaru, nossos carros passavam. Para Caruaru. Tem vezes que ia comprar carne, assim. Tem vezes que o compadre Bento matava bode e ele comprava com o compadre Bento.
Para dentro o tataravô da minéria Emília. Como é que foi? Ficou jeitoso desse jeito, não foi? E quando foi pro Joá, não tinha Jadete ainda não? Não. Eu estava grávida do que morreu. Depois nasceu Jaidete, nasceu Janira. 28 de janeiro. Ainda na casinha perto da igreja? Era, na casinha lá dentro. Que João Padre veio namorar com Persília. Persília tinha vindo, mamãe disse, vai que Antônia vai descansar e precisa de uma pessoa para estar lá para ajudar. Aí quando surgiu pessoas assim, eu acho que foi caminhão que ia ver Helena. Ela arrumou a roupa dela, tudo numa toalha de roupa, né? Não usava maleta, nem bolsa de plástico. Botou a roupa, ajeitou e pegou carona no caminhão de lenha e veio. Persília. Aí quando ele estava lá, ela estava lá, João Padre soube e João Padre foi. Que era o noivo. Era? Era o noivo de Persília. Mas depois, tão safado, Persília mandou entregar a aliança para Maria Preta. Acho que está paralítico, João Padre. Ele é filho de Jair, viu? Aí foi ali que foi dando um jeito de comprar terreno para fazer a casa da Rua do Coqueiro. Foi. Levou um dinheirinho, deu para comprar. E arrumou logo Silvino, que conhecia Silvino desde lá. E Silvino veio para construir para nós ir embora para lá. Que era para lá e para cá, para lá e para cá. E se o riacho enchia, eu não passava não. Ficava do lado de cá. Nesse tempo era Pedro. O padre Sebastião já tinha ido embora, viu? Era seu Pedro. Era o Pedro Preto. Que chegou, veio trazer, desnataram o leite, ele trouxe no cadeirãozinho que era para Janira. Os outros também era capaz de comer tudo desnatado mesmo. Mas tinha um leite que nós não era desnatado não, para nós. E as crianças maiores já comiam com cuscuz com uma coisa, aí não era desnatado. Desnatado mesmo era da criança menor. Aí veio trazer, porque era para Janira, dava para Janira, para Jaidete. Quando chegou cá, botou o leite lá e o gato entrou e foi beber. Sabe dessa história, né? E aí, a senhora viu o gato? Foi. Ele já tinha bebido leite algumas vezes lá? Eu não sei, nunca me tinha notado não. Mas o gato dizia que era montado, era ladrão. Uma nega conversando muito na calçada, na porta, estava matando a galinha, ele arrastou a galinha. Quando ela chegou, a galinha já estava lá no fim do muro. Ele querendo subir com a galinha para ir embora. E levou a galinha? Levou não, né? Levou não, ela chegou, aí eu estava também lá para frente, quando cheguei estava ele leto no leite. E aí? Não digo mais esse desgraçado. Vou buscar as espingardas. Mas nunca tinha pegado uma espingarda, Jó. Tive um susto tão grande e tão rápido que o pai não ia embora que eu nem tinha um capuchinho de algodão. Porque o pai não botava um capuchinho de algodão no ouvido, né? Eu nem tirei, tive aquele susto que o algodão pegou fogo. Mas rapei o dedo assim, ele pulou e ficou lá. Ele ficou na porta, quando me viu, ele ainda ficou na porta, olhando, que ele não tinha ficado satisfeito, ele queria beber mais. Aí eu disse, eu vou buscar, mas ele não pulou para dentro, não. Ele desconfiou um pouco, ele pulou para fora. E de fora, quando eu cheguei, com a espingarda na mão, ele já estava em cima do muro, assim. Tem o jeito, aqueles pilarzinhos que faz muro, lá ele estava. Eu de cá, rapei no dedo, aí disse, errei. Mas quando José chegou, que eu disse a ele, ó, ele estava aí. Xoxém pegou nele. Não pegou nada, ele foi.
Quando ele foi, estava meio duro já do lado de lá. Olha, e Pedro perguntou. Pedro veio cá, não sei o que foi fazer. Eu disse, ô Pedro, olha, o gato bebeu leite, tu vai trazer outro. Leva esse, bota no canto, quando estiver nadando, tu apara outro e traz. Aí Pedro disse, eu dei um tiro. Pedro disse, foi nada. Foi. A senhora fechou o olho? Eu digo, o olho aberto, eu errei. Pensa se eu tivesse fechado o olho. Jorge, não. Aí pegou fama no Joado e matadora.